Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aí mais uma aula aí da UC, Fundamentos de Refrigeração e Climatização. É, Bom, pessoal, é, continua aberto lá, se tiverem para entregar a atividade, podem fazer. Se tiver alguma dúvida, me procura, me aciona, tá bom? Bom, pessoal, na aula passada, a gente estava discutindo isso, condensadores, né? E os condensadores, né, a função dele é o quê? Retirar o calor, né, que foi pego pela evaporadora do ambiente, que está climatizando ou refrigerando. E esse calor, né, que também veio com adição de temperatura ali do compressor, para se jogar para fora. Então, essa é a função do condensador. Então, eu retiro o calor e fazendo com que ele mude de estado. Passe de líquido, passe de vapor para líquido. Eu tenho duas formas para fazer essa troca de calor, usando a convecção natural, né? Então, na convecção natural, eu vou depender das correntes de ar externa. Então, por exemplo, essa que tem na geladeira aqui, né, é uma por convecção natural. Então, eu vou precisar da corrente de ar para poder passar ali e trocar o calor com o meio, né? Esse calor é o ar poder absorver esse calor que está saindo ali para fora do condensador. Só que aqui eu vou precisar de uma área muito grande. Então, vocês estão vendo que a área aqui do condensador ali de convecção natural precisa de uma área grande para poder compensar a falta ah, de uma de um ar forçado ali, né? Então, por isso que quando a gente instala refrigeradores, né, o fabricante que ele pede espaços, né, espaço ali para poder instalar, né, espaço de para poder vir o ar, né, o ar poder entrar de forma natural. E se você não respeitar essa distância, esse ar vai ficar, vamos dizer assim, represado ali, você vai diminuir a eficiência de troca de calor, vai forçar o seu compressor, enfim, isso vai diminuir sua vida útil. Outra coisa que o pessoal faz também ali é secar roupa, né? Roupa e sapato, né? E aí a pessoa surpreende, oh, ontem vem mais cara, né? Oh, minha geladeira quebrou mais cedo que imaginava. Bom, você está justamente tampando essa parte aqui, ó. Então, quando você coloca uma roupa aqui para secar, beleza, o calor aqui vai secar a roupa, mas porém esse calor não era para secar só a roupa, né? Para ser jogado para fora, para ser de fato expulso dali, né? Então, de certa forma, você represa calor que não deveria estar ali, deveria estar sendo expulso e circulando através de uma corrente de ar ali. E a outra forma, pessoal, é fazer uma convecção forçada. Aí eu vou utilizar um ventilador, né? Um ventilador vai pegar um ar aqui de fora, né? Então, geralmente pega aqui nessa parte de trás, como fala, por indução, né? Por vácuo, né? Joga fluxo de ar aqui e vai trocar o calor, né? Então agora eu preciso de uma área de troca de calor muito menor. Pode falar, Claudemir. Quer falar, Claudemir? Quer falar aí, Claudemir? É, bom, depois você pode interromper aí, Claudemir. Eu vou dar continuidade aí, beleza? Aí então, pessoal, é, eu quando eu induzo, né, essa massa de ar ali, né, esse fluxo de ar, eu vou estar aumentando a velocidade dele, eu estou induzindo, ou seja, eu estou direcionando esse fluxo de ar, ele não está indo mais de forma natural. Por isso que a gente chama de convecção forçada, ou seja, eu vou forçar o ar a passar por um determinado local, e é justamente aqui nas aletas do condensador, onde ele vai passar por ali e trocar o calor com o meio. Então, aí fica mais fácil de eu expulsar o calor, já que eu estou induzindo o ar ali, o ar vai sempre estar sendo circulando ali, passando ali, logo eu melhoro essa troca de calor. Por isso que eu preciso de uma área de troca de calor muitas vezes menor do que a de convecção natural. É, bom, e
o outro dispositivo que a gente tem, então meu fluido passou ali no condensador, trocou de calor com meio, ele agora está um fluido líquido, né, no estado líquido, alta pressão. Eu preciso diminuir a pressão desse meu fluido. E eu vou fazer isso pelo dispositivo de expansão. Meu dispositivo de expansão, ele vai ele vai diminuir a pressão, ele vai aumentar o diâmetro para aliviar a pressão. Bom, quando eu alivio a pressão, de certa forma eu vou diminuir também a velocidade do fluido. Então eu tenho que aliviar essa pressão para fazer com que ele passe mais devagar no evaporador. E o dispositivo de expansão, pessoal, ele ainda tem mais uma função. Além de regular, além dele regular a velocidade que ele vai passar no evaporador para trocar calor, ele vai também ajudar com que o evaporador evapore todo o conteúdo de fluido para superaquecer. Superaquecendo o meu fluido, eu garanto que ele não chegue como líquido lá no compressor. Então, não tenha chance de ser succionado por líquido, porque líquido é problemático. Succionar líquido, nenhum compressor ali, à exceção do de parafuso, consegue trabalhar ele no meu fluido no estado líquido. Então, eu tenho que evitar ele, eu faço isso pelo superaquecimento. Então, meu dispositivo de expansão também tem essa função. E o meu fluido e o meu dispositivo de expansão, eu tenho de duas formas, ou por meio eletrônico ou mecânico. Geralmente a gente utiliza a válvula eletrônica, né? O que a válvula eletrônica faz? Utiliza um sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico, ele mede a temperatura de saída do fluido refrigerante. Então, ao medir a temperatura de saída do fluido refrigerante, ele vai ajustar a vazão por meio da abertura ou fechamento dessa válvula. E também os capilares, que é também ali um tubo bem fininho que ajuda, né, nessa questão ali, porque como eu diminuir ele vai aumentar essa restrição, ele aumenta essa perda de carga, então ele reduz a pressão do fluido. Porque quanto mais atrito eu gero no meu fluido, mais a perda de carga eu vou imprimir ao meu escoamento do meu fluido. Logo, eu vou diminuir essa pressão. Por isso que eu utilizo esse tubo capilar. E se eu estiver lidando com válvula do sistema eletrônico, eu vou utilizar uma medida de referência, no caso a temperatura de saída do fluido refrigerante, que aí sim, a partir dele, eu consigo medir. Pela medida eu consigo ter um valor de referência. Aumenta tantos por cento, abre tantos por cento, fecha tantos por cento, ele regula essa, essa abertura e fechamento da válvula. Bom, e o evaporador, né, pessoal? Então é nele que a gente vai climatizar um ambiente. Então, por exemplo, hoje, né, esse aparelho que tem do lado de dentro da nossa casa, na nossa casa ali, é o evaporador, ele que fica aqui do lado de dentro. Então, ele que vai o quê? Refrigerar, climatizar o ambiente, né? Aqui a gente não fala, por exemplo, uma parte residencial, a gente não fala refrigerar, porque a gente não vai ficar no frio, a gente vai regular a temperatura para atingir o chamado conforto térmico. Fazer o conforto térmico, que aí atingiu o que? Os 22, 23 graus ali, que é considerado o conforto térmico, em tantos por cento de umidade relativa do ar. Bom, então a gente ele climatiza o ambiente, reduzindo a temperatura do ambiente. Então a gente tem dois tipos de evaporador, o de placa, né, o de placa ali, que é utilizado em refrigerador e freezer, e os evaporadores por circulação forçada, né, que é aplicado no sistema de refrigeração e climatização. Então, por exemplo, esse de placa é nos refrigeradores e freezers, para poder justamente ir com circulação forçada. Ele utiliza então os ventiladores igual do condensador, para poder aumentar a troca de calor e refrigerar, ou seja, atingir temperaturas mais baixas do que no sistema de climatização nosso, né? Que é só para diminuir a temperatura do ambiente, não é para chegar a temperaturas ali perto do 0 graus ou até para congelar aqui abaixo do 0 graus, né? E como é que é os evaporadores de placa? Duas chapas de alumínio, né? Então, duas chapas de alumínio prensado com canais internos de circulação de fluido, que é a troca de calor com o ambiente refrigerado. E o outro é a circulação de ar forçado. Então, a troca de calor é a passagem do ar por um conjunto de aletas que está em contato com o tubo pelo qual o fluido passa, né?
Então, para tudo isso acontecer, né, pessoal, eu preciso do fluido. Ele é que é o responsável por fazer esse transporte do calor, né? Seja ali para retirar o calor do ambiente e seja para retirar ele na hora lá do condensador, né? Expulsar esse calor para fora do sistema e fazer o meu circuito funcionar ali conforme ele foi projetado. Então, eu preciso do fluido. E o lubrificante, eu vou precisar ele no compressor, né? Já que o meu compressor é um sistema mecânico, né? Todo sistema mecânico está sujeito a atrito. Então, para evitar o atrito, sobreaquecimento e desgaste prematuro, a gente lubrifica essas partes mecânicas. Então, que também é vital no sistema. Só que ele só tem uma função, é lá no compressor. Né? Ele não, no restante do meu circuito, ele não vai ter função. A função dele é lá dentro do compressor, que é proteger as partes móveis do compressor, né? Bom, e o meu fluido é justamente ser o fluido de trabalho. Ele transporta essa energia térmica, então seja absorvendo ou liberando aí para, né, absorvendo dentro do ambiente, liberando para fora. Bom, a escolha do fluido, pessoal, é conforme a aplicação. Então, pode ser dióxido de carbono, amônia, dióxido de enxofre, cloreto de metil e hidrocarbonetos. Então, por exemplo, o dióxido de carbono, ele tem uma boa eficiência térmica, né? Você pode utilizar ele para congelar. Só que ele vai ter só que ele precisa de trabalhar sob pressão. Opa, então eu vou ter que ter um sistema sob pressão. Aí eu vou ter que ter um sistema que monitora, evitar vazamento, eu vou ter risco de explosão, já que é um sistema sob pressão. Então tem que ter todo um cuidado com relação à segurança. A amônia, do mesmo jeito, só que a amônia não precisa de trabalhar sob pressão, né? Com todo o circuito de pressão. Só que ele é tóxico, né? Na natureza, existe amônio na natureza, mas ele não é tóxico para a natureza, ele não é agressivo para a natureza, porém ele é agressivo para o ser humano. Ele é altamente tóxico. Logo, eu preciso então ter um sistema de segurança muito robusto, né? Eu preciso garantir a segurança de todos. Dióxido de enxofre, dióxido de enxofre também, né? Dependendo, vamos misturar com a água para não virar sulfúrico. Então, são componentes químicos, pessoal, que eu preciso tomar cuidado. E os hidrocarbonetos, pessoal, também, dependendo, ele vai ser, né, alguns são inflamáveis, né? Aí eu preciso também tomar cuidado com inflamabilidade. Então, eu preciso, né, tomar todo cuidado com relação a cada elemento ali refrigerante. Então, por isso, qual que é o desejável do meu fluido? Não seja inflamável, tóxico, corrosivo, inerte quimicamente e inodoro, a fim de que os riscos à segurança e ao meio ambiente sejam reduzidos em caso de vazamento. Já adianta aqui, não existe fluido perfeito. Todos eles vão ter um problema. Ou ele vai ser inflamável, ou ele vai ser tóxico, ou ele vai ser corrosivo, ou ele não vai ser inerte quimicamente. Ah, tem um fluido assim que ele é muito bom para tal coisa, mas ele vai ter algum ponto fraco ali. A amônia. Uma capacidade frigorífica extremamente muito eficiente. Tanto que até hoje a gente não tem um substituto à altura da amônia. É viável economicamente. Você pode até fazer um sistema que se aproxime à amônia, mas vai ser um sistema extremamente caro e inviável economicamente. Você fala, bom, dá para fazer? Até que dá, mas o custo vai ser. Você fala, não, aí eu perco competitividade, não compensa. Melhor eu investir em um sistema de segurança muito robusto na amônia do que utilizar esse sistema substituto da amônia, que é ambientalmente responsável, tudo bem, mas que ainda é economicamente inviável. Ainda por mais que a ciência avance, né, novos fluidos sejam inventados, porém nenhum ainda chegou próximo da amônia, né? Porque a amônia, se vocês forem ver, a gente vai ver isso depois lá por exemplo, na instalação de refrigeração industrial, comercial nem tanto, mas na industrial, o sistema da amônia é simples, é extremamente simples ali, o circuito. Não é complexo. Você tem que ter mesmo, você tem que colocar mesmo ali, claro, você tem que fazer a manutenção correta, mas o seu investimento maior é na segurança. Você tem que investir em dispositivo de segurança, sendo robusto, que o sistema em si da amônia é muito simples, é muito, muito, muito fácil ali, não é nada de extrema complexidade.
Você só aumenta a complexidade para atingir eficiência energética, né? Então, economia de energia. O restante é bem simples. Bom, então, como eu falei, não vai ter um fluido refrigerante perfeito, né? Por exemplo, a gente tinha aí os CFCs, né? Por exemplo, os CFCs aí que tem um clorofluorcarbono e o HCFC, que também tem hidrogênio e clorofluorcarbono. O que que faz isso aqui? Ele substitui os átomos de hidrogênio por cloro, né? Cloro e flúor. E aqui a gente deixa alguns com hidrogênio e coloca ainda cloro e flúor. Eles viram que todos esses dois aqui são agressivos para a camada de ozônio, tem uma alta estabilidade química, então ele atinge, ele demora muito tempo para se dissolver, né, no ambiente, e ele atinge, né, a medida da corrente de ar, joga ele lá para a camada de ozônio, destrói a camada de ozônio. Então, aí, apesar de ter uma boa eficiência energética, porém ele é extremamente agressivo para a camada de ozônio. Aí eu preciso substituir. Aí foi o protocolo de Montreal, né, lá em 86, que cortou, né? Ó, então até, e não só os fluidos refrigerantes, pessoal, os desodorantes em spray, né? Os desodorantes em spray, alguns produtos em spray tinha também CFC. Então foi cortado CFC. Não, nenhuma geladeira, nenhum ar-condicionado não pode ser mais fabricado com CFC nem HCFC. Tá, e os que já tem que fazer o processo de retrofit, né? Tem que fazer o chamado retrofit aí com prazo até 2030. E até no fazer o descarte, né? Fazer aquele descarte, claro, dentro do cilindro, né? Até dizer, vamos descartar então o CFC. Você joga na atmosfera, pronto. Aí você está destruindo a camada de ozônio e justo. A gente escuta algumas notícias que a camada de ozônio, de certa forma, ela está se recuperando. Ainda tem o buraco na camada de ozônio, mas aos poucos ela vai se recuperando. E esse buraco da camada de ozônio, ela está localizada lá na região da Austrália, ali, da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. E, por coincidência, são os locais ali com maior incidência de raios ultravioletas e maior incidência de câncer de pele, né? Porque o ozônio tem essa função, né? Filtrar a luz do sol, né? Filtrar alguns tipos de raios ultravioletas da luz solar, né? Funciona com uma espécie de óculos escuro, né? Funciona como um raio V ali, né? Que é prejudicial. Bom, aí como substitutos a gente vai ter alguns gases, então, por exemplo, o HFC, né, que é só hidrogênio, flúor e carbono, né, já não tem cloro, então a gente elimina os produtos com cloro. Então a gente adiciona flúor, mas não adiciona mais o cloro. E os hidrocarbonetos, que é hidrogênio e carbono, que é inofensivo, porém esses hidrocarbonetos, alguns são inflamáveis, né? Aí já tem que tomar um cuidado com relação à inflamabilidade. Bom, e os fluidos refrigerantes, pessoal, eles vão utilizar esses códigos alfanuméricos. Então, a gente tem ali o nome, que é HCFC, CFC, o que seja, R, os números, né? Os números vão obedecer uma lógica aí de relação entre carbono, hidrogênio e o halogênio que está junto dele. No caso, seja ele cloro ou flúor. No caso, hoje é o flúor, né? Não tem mais carbono. Então, quando a gente fala ali 00, quer dizer que são fluidos derivados do metano, né, que é um hidrocarboneto que na a pressão normal ele é um gás. O 100 é o etano, né, então qual que é a diferença do metano para o etano? Quantidade de carbono. No metano a gente tem um carbono, no etano a gente tem dois carbonos. Os 200 aqui é derivado do propano, a gente tem três carbonos, né, hidrocarboneto com três carbonos. Já o 300 é com butano, são quatro carbonos. Já os 400 a gente chama de misturas não azeotrópicas. O que que é as misturas não azeotrópicas? É mistura de dois ou mais elementos que eles não vão se combinar ali, ou seja, são como se fosse água e óleo, não se misturam ali e vão evaporar em temperaturas e pressões diferentes. Então, por eles não se misturarem, eles vão se evaporar e condensar em pressões distintas, né? E também temperaturas. Então, eu posso utilizar em algumas aplicações, eu utilizo esses 400, né? Já o 500 é as misturas azeotrópicas,
que são dois ou mais elementos que também não vão se combinar e evaporar também em temperaturas e agora em pressões constantes. Nesse caso aqui, o que acontece? Os 400, deixa eu só como é que funciona essa lógica aqui, ó. O que fala mistura azeotrópica e não azeotrópica, né? Então, por exemplo, os 400, que é um não azeotrópico, bom, não azeotrópico, pessoal, o que que é? Esse gráfico aqui, o que que é? Da substância, né? Então, quando eu tenho uma substância, eu tenho ela inicialmente aqui sólida, aí aqui é sólido, aí aqui ela tem, quando ela transforma de sólido mais líquido, então aqui ela está sólido, né? Aí aqui ela está como líquido, aí líquido mais vapor e vapor, né? Bom, aqui seria uma mistura homogênea. Qual que é a diferença? Esse não azeotrópico, justamente aqui ocorre a pressão constante. Então aqui a gente está a pressão, certo? Bom, como fala mistura não azeotrópica, tanto nessa da fase, por exemplo, de condensação, né? Está saindo de sólido para líquido, né? Ele está se liquefazendo ou está na vaporização. Na verdade, não é para estar constante, era para estar dessa forma aqui, ó. Então, eu vou apagar, ó. A mistura não azeotrópica, na fase de mudança de estado, elas não estão em pressão constante, ela vai ter uma variação. Então, ela vai ter, ó, essa diferença. Então, aqui, ó, ela vai ter uma diferença de pressão, a gente chama de ΔP. Aqui também, ó, então, tanto no sólido mais líquido, quanto no líquido mais vapor, que também vai ter uma diferença de pressão, ou seja, não ocorre a pressão constante, por ser uma mistura. Então, é uma mistura não azeotrópica, elas não vai se combinar e vai então evaporar em temperaturas distintas. Já a azeotrópica, elas não vão se combinar, mas mesmo assim, então aqui é 500, que é azeotrópico, então no azeotrópico vai ter então a pressão constante. Então aqui sólido, sólido mais líquido, líquido mais vapor, vapor aqui é líquido. Opa, mesmo sendo elementos diferentes, que eles não vão misturar, porém eles são semelhantes, eles vão se evaporar aqui ou solidificar a pressão constante. Então aqui vai ser constante e aqui também é o constante. Opa, então aqui dependendo, né, da aplicação, posso utilizar um ou outro. E os 600 é derivados compostos orgânicos, certo? Então aqui a gente tem alguns, né, conhecidos aí no mercado. Então aqui a gente tem o R12, que é um CFC, ele tem cloro, né? Então por ter cloro, ele é um bom fluido, só que ele é prejudicial para a camada de ozônio. Aqui é o HCFC, que continua tendo cloro. E esses são os dois que devem ser substituídos aí até 2030. A gente tem o HCFC R141B, né, que aqui está falando, pessoal, aplicado na remoção de umidade, resquícios de óleo e partículas sólidas. De fato, ele é muito bom para fazer limpeza. Só que foi descoberto aí que ele também é muito, né, ele tem cloro, né, ele é um HCFC, só que ele é menos agressivo para a camada de ozônio. Só que tem um problema, ele é bastante agressivo, né? Ele tem bastante ofensividade ali, potencial de efeito estufa, que o pessoal estava fazendo a limpeza jogando na atmosfera. Então, além de ter ser um HCFC, ele ainda contribui para o efeito estufa. Então, pessoal,
parou de usar ele como um fluido de limpeza. Então, ele é um fluido refrigerante, só que o pessoal utilizava muito para limpeza, para remover umidade, resquício de óleo e partículas sólidas. Então, agora a limpeza é feita só com nitrogênio e vácuo, e nada mais. Parou de usar o R141B como fluido de limpeza, mas como fluido refrigerante ele é utilizado. O 401 aí, ó, que é aquela mistura não azeotrópica, é utilizado na refrigeração residencial e comercial e é uma boa alternativa como retrofit para o R12. Né? Então tá aqui. Ó. Bom, o R407 também, ó, ele é utilizado em condicionador de ar doméstico e bomba de calor, ou seja, para ciclo reverso ele também é muito bom. E também pode ser utilizado como retrofit aqui para o R22. O R134, a gente vê ele também agora na automotiva, né, ar-condicionado automotivo, bastante utilizado, o residencial e o comercial. Só que agora ele não tem cloro, então já é menos, já não tem ofensividade para a camada de ozônio. E também é um bom retrofit para os CFCs e HCFCs. Bom, o 404 também é utilizado na área residencial, comercial e industrial e retrofit agora para o R502. O 410 também é aplicado na refrigeração residencial e comercial, também um bom retrofit para o R22. O 417 é utilizado para ar-condicionado com capacidade inferior a 5 toneladas de refrigerante e procede retrofit para R22. Então, só lembrando, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, conversão TR, ó, TR para BTU ou, ó, olha lá, só lembrando, ó, uma tonelada de refrigerante, 12.000 BTU horas, né? Que a gente geralmente a gente conversa em BTU hora, né? Então, fazendo a conversão, então é 5.000 vezes 12, 60.000 BTUs. Então, inferior a 60.000, a gente pode utilizar o 417. E o 437 é utilizado nos ar-condicionados automotivos, refrigeração doméstica, comercial e industrial. Só tomar água aqui, pessoal, rapidinho. A, E os fabricantes também, pessoal, fizeram uma padronização por cor, certo? Então, cada cor ali também tem um correspondente de um gás, de um fluido refrigerante. Então, por exemplo, a Dupont fez essa padronização aí. Ó. Então, se você vê a cor, você já sabe mais ou menos de qual fluido se trata. Claro que ele vai ter também toda a identificação por adesivo ali, pintado, a gente vai saber qual, né, qual que é ali a denominação de cada fluido. Bom, então do fluido também, né, pessoal? A gente também tem um lubrificante. O lubrificante o lubrificante também é utilizado, só que aqui a função única dele é proteger o compressor, já que ele é para evitar ali o desgaste de partes mecânicas, né? O que é a função básica do compressor? Ele é comprimir o meu fluido, né? Então ele recebe o meu fluido a uma determinada pressão e temperatura, então ele comprime esse fluido que vai jogar para o sistema a uma determinada pressão e temperatura, com pressão maior do que aquela que ele chegou ali. E para fazer isso, ele vai utilizar partes mecânicas. Partes mecânicas sob atrito, você vai estar sujeito a superaquecimento, a desgaste. O desgaste ele é natural, o desgaste ele é natural, ele é irreversível? Sim, porém eu posso aumentar a vida útil dele pela lubrificação, né? Assim como qualquer outra parte mecânica que a gente conhece, né? O motor elétrico. O motor elétrico, claro, a gente não lubrifica a parte externa ali, a parte do motor elétrico, mas a parte mecânica ali de conversão a gente lubrifica, né? Seja um mancal, qualquer outra parte ali, para evitar desgastes prematuros. Bom,
Então, se eu tenho conhecimento do meu fluido lubrificante, agora eu consigo, né, eu consigo também escolher o meu óleo, né? Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é, esse meu fluido vai estar em contato com esse óleo. Então, logo eu tenho que pensar o seguinte, epa, em momento nenhum esse óleo aqui pode reagir com esse fluido. Porque se reagiu, vai formar um terceiro produto. Aí não é nem óleo, nem lubrificante. Vai vir um produto totalmente alheio. Então, meu sistema vai para o vinagre, né? Não vai funcionar. Então, eles têm que fazer o quê? Eles não devem se misturar e não reagir. Pode até misturar, porque no momento que eles misturarem, eles precisam depois se separar. Eu preciso passar ali um processo de separação. Mas eles não podem reagir. Reagir em hipótese nenhuma, né? Bom, então, e claro, como todo lubrificante, eu preciso observar aqui, né, essas propriedades físico-químicas. Então, primeiro, o que que é? Viscosidade. O que que é viscosidade? É a resistência ao escoamento apresentado pelo lubrificante, né? Então, a viscosidade é a facilidade de escoar. Então, quanto mais viscoso, menos, é mais difícil dele escoar. Quanto menos viscoso, mais fácil dele escoar. Uma comparação aí, depois a gente vai falar disso em mecânica dos fluidos, pessoal. Aqui é só para a gente. Nós vamos pegar dois fluidos que a gente conhece bem, água e óleo. Então a água a gente vai escoar ela é mais fácil. Se a gente jogar o óleo, ela é mais difícil de escoar. Aí tem explicação química, física, né? Vou entrar em detalhes depois lá em mecânica dos fluidos. É só para a gente ter essa noção mesmo. Bom, então a viscosidade é justamente saber se o meu fluido vai atingir, né? Se o meu óleo vai atingir todas as partes que de fato precisam ser lubrificadas, né? Precisam ser ali, ter essa proteção, né? A outra característica é a lubricidade. Então, a lubricidade é a capacidade do meu óleo de proteger a superfície metálica, né? Então, todo sistema ali que vai estar sob atrito, ele vai ter uma película de óleo. Então, essa película de óleo, ela é justamente aquela película que vai proteger o atrito direto, vai evitar aquele atrito direto metal-metal. E isso é justamente pela lubricidade, essa lubricidade que determina essa película de óleo. E isso também é calculado, pessoal, por exemplo, elementos de máquinas, né? A gente, se forem, né, estudar engenharia, se vão estudar engenharia ainda, a gente consegue calcular, a gente consegue dimensionar essa película de óleo. A outra é a estabilidade química. Então, a estabilidade química, o que que é? A capacidade do lubrificante manter essas propriedades ao longo do tempo de trabalho, sem que haja reações químicas que possam produzir substâncias danosas ao sistema. Então, você vai manter o lubrificante ao longo do tempo de trabalho, né? Justamente ele conseguir, né, sua capacidade de operar a temperatura e a pressão de operação, sem que ele altere suas propriedades, né? Se alterar suas propriedades, ele perde ali o seu poder de proteção. Por isso que é justamente a estabilidade química. A gente sabe que o compressor ele aumenta a pressão e temperatura. Então, meu óleo tem que estar sujeito a essas variações de pressão e temperatura também. Bom, e a outra é, pessoal, a resistência elétrica, ou dielétrica. O que que é essa resistência dielétrica? Bom, atrito, né, metal-metal, ou atrito ali com óleo, esse atrito pode estar sujeito a gerar uma carga elétrica, né? Eu estou gerando atrito, né, gente? Não é quando a gente não esfrega as mãos aqui, esfrega a mão na cabeça, a gente não gera eletricidade estática. Então, mesmo vale lá no óleo e também metal-metal. Então, a resistência dielétrica é justamente a resistividade. O meu óleo tem a capacidade de evitar esse fluxo de corrente elétrica, para ele não justamente conduzir eletricidade que provoque curto, né? Principalmente nos compressores herméticos, né? Então, por exemplo, tá a treta ali, eu estou sujeito a gerar um fluxo de corrente elétrica. Esse fluxo de corrente elétrica pode gerar ali um curto, pode gerar um pico de corrente que você pode queimar o óleo, pode reagir com o óleo com fluido refrigerante, e isso não deve ser evitado. É justamente a resistência dielétrica que vai ser responsável por isso, né?
Então, por exemplo, o óleo que tem no transformador, né? O transformador ele vai ser justamente essa resistência dielétrica para evitar, né, que a gente sabe que no transformador eu vou transformar de alta tensão para de menor tensão, então tem tensão ali. E por ter fluxo de corrente, né, naquele núcleo magnético, posso estar gerando uma corrente. Então, para evitar que essa corrente, então, tenha esse surto de corrente ali, eu vou ter o óleo. O óleo vai ser essa resistência dielétrica para evitar uma corrente forte ali dentro do transformador. Então, por isso que o meu óleo tem que ter essa resistência chamada dielétrica. Bom, outra propriedade também do lubrificante, pessoal, é a chamada ponto de fluidez. O que é o ponto de fluidez? É a temperatura abaixo da qual o óleo impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante. Então, por exemplo, se ele estiver abaixo do ponto de fluidez, ele impede significativamente o fluxo do fluido refrigerante. Então, o ponto de fluidez tem que ser bem abaixo da menor temperatura que é alcançada pelo sistema no evaporador. Ou seja, ele, o ponto de fluidez aí, o que ele faz? Ele perde aquela propriedade de fluido. Por exemplo, é o momento que ele solidifica, ou senão ele perde sua viscosidade. Né? Então, se ele estiver abaixo do ponto de fluidez, ele impede significativamente o fluxo do fluido. Ou seja, ele solidifica, ele vai entupir ali. Ele solidifica, opa, aí se solidifica também, ele não é nem fluido nem nada. Ele, além disso, ele pode entupir ali a câmara de compressão, evitar então o meu fluido de escoar no compressor. Então, meu ponto de fluidez tem que ser bem abaixo da menor temperatura do sistema no evaporador. Por quê? Lá no evaporador eu estou atingindo as menores temperaturas. Meu fluido está com a temperatura bem baixa. Mesmo que ele passe no evaporador e aumente sua temperatura, ele pode estar uma temperatura ainda um pouco abaixo. Então, o que o meu óleo não pode fazer? No momento que ele, por exemplo, entrar em contato com esse fluido, ele solidificar. Por isso que eu tenho que ter esse ponto de fluidez lá, o menor daquele sistema do evaporador. Se lá, meu sistema de evaporação é menos 5 graus Celsius, eu tenho que evitar que meu óleo não se solidifique a menos 5 graus Celsius. Bom, e a miscibilidade, pessoal, a miscibilidade é o que é? A capacidade do meu óleo e do refrigerante de misturar determinada condição de temperatura. Opa, pode falar, Rubens? Perguntar aí, Rubens? Pode falar aí. Você pergunta, eu vou tomar água aí. Ei, Rubens, não consegui te ouvir, Rubens. Não consegui te ouvir, Rubens. Você não quer entrar isso aí de novo na reunião aí? Eu te aguardo aí. Vê se... Tá bom, então. Não, então, beleza. Vou continuando aqui, então, beleza? Bom, aí a outra propriedade, pessoal, é a miscibilidade. Bom, a miscibilidade é essa capacidade do óleo refrigerante se misturar a uma determinada condição de temperatura, né? Só que essa capacidade de misturar, foi como eu falei, o óleo não pode, de hipótese nenhuma, reagir com o fluido lubrificante, porque senão você forma um produto. Misturar, ele também tem que ter aquela certa, pode até misturar. Só que essa mistura,
tem que chegar num momento que eu consigo separar, porque se cheirar aquela mistura, vamos dizer, que é a chamada mistura perfeita, por exemplo, água e álcool. Se eu misturar água e álcool, fica aquela mistura homogênea. Então a gente já não consegue distinguir o que é água e o que é álcool. Consegue separar, só que eu preciso de um processo um pouquinho mais, né? Eu preciso de um processo um pouquinho mais complexo ali, usar um destilador ali para separar a água do álcool. Só que eu não posso chegar nesse processo no fluido lubrificante com o óleo, né? Perdão, fluido refrigerante com o óleo. Por quê? Senão vou precisar de um processo também um pouco mais complexo para separar esse óleo. E eu preciso de algo mais rápido ali, que eu consiga separar, né, com, claro, um processo mais barato possível, né? Não ficar um trem caro demais. Então, essa miscibilidade também tem uma certa relatividade, né? Pode se misturar, mas até um certo nível, né? De certa forma que no momento eu consigo separar os dois no processo. Bom, pessoal, continuando aí. Bom, aí é o retrofit, né? Que é aquilo que está proposto para vocês fazerem lá na aula presencial, né? Que é justamente o processo de troca, né? De um CFC por um, por um gás ali que seja mais inofensivo, principalmente por questão de camada de ozônio, né? Rubens, assim que você conseguir, você pode me interromper aí, beleza? Você me fala aí, beleza. Eu não sei se dá para, não sei se dá para escrever aí no chat. Se você puder escrever no chat aí, ó, você pode passar aí no chat. Aí, não sei se eu conseguia. É, bom, e fluido, pessoal, o fluido refrigerante, né? Mesmo se a gente tem que tomar todo cuidado, mas é inofensivo para o ser humano. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. Ele pode causar um dano, né? Se você tiver uma temperatura muito baixa, causa aquela chamada queimadura reversa, né? Ou seja, a gente queima pela temperatura muito baixa. Se for inflamável, pode queimar, né? Então, amônio, se respirar, pode ser fatal. Então, antes de utilizar, pessoal, qualquer fluido refrigerante, vamos seguir essas 7 recomendações aqui, ó. Então, por exemplo, não trabalhar em locais fechados, né? Então, onde possa existir alta concentração de vapor de fluido refrigerante. Então, o local é fechado, é confinado, né? Então, manter o ambiente sempre confinado. Ou, perdão, sempre ventilado, né? Eu falei justamente o contrário. Então, ventilação total, né? Tomar cuidado ali. Em caso de vazamento, arejar o local, né? Então, sempre bom utilizar aquele detector de vazamento, né? Mas não, na ausência desse detector de vazamento, você abre as portas e janelas onde você tomar qualquer ação. E nunca respirar, pessoal, os vapores dos fluidos refrigerantes ou da mistura, né? Com os lubrificantes provenientes de vazamento do sistema. Então, cuidado, né? Tomar cuidado nessa questão. Então, a primeira regra é ventilar a área, né? Antes de fato entrar no local e fazer qualquer tipo de intervenção. A segunda recomendação, pessoal, não é recomendável também verificar se o ambiente apresenta condições respiráveis de ar pelos detectores manuais de vazamento. Eles são projetados para avaliar se a concentração é de gás. Na verdade, ele só detecta o vazamento, né? Não dá para saber, por exemplo, se o ar ali em si, a concentração é segura. Ele é só qualitativo, ele só detecta a presença. Mínimo ou máximo, tanto faz. Ele vai detectar. O negócio é se a concentração é segura. Então, você tem que fazer agora um monitor de oxigênio. É um monitor de oxigênio. Aí sim dá para você saber se tá, né, se tem pressão, se tem oxigênio suficiente para a gente respirar de forma segura, né? Bom, a terceira recomendação, pessoal, é onde há presença de qualquer fluido, né, as chamas podem liberar uma grande quantidade de gases nocivos devido à
formação de compostos ácidos. Então, não utilizar chamas ou tochas para localizar vazamento. A quarta recomendação é não utilizar também chamas ou tochas para localizar vazamento se eu tiver um fluido for HFC, né? Bom, as chamas são eficazes em detectar vazamentos quando há presença de cloro, né? Então, o cloro ali dá para você ver pela variação da chama. Só que não dá para fazer nos outros fluidos que não tem o cloro, né? Então, você utiliza um detector eletrônico específico, né? Para utilizar ali para verificar qual fluido está sendo, né, o vazamento ali. Bom, a quinta recomendação é, se durante o processo de brasagem, né, que é seja pelo corte do tubo ou utilizando para fazer a solda, né, com a varetinha lá, o foscopper, ou verificado uma mudança de tamanho ou cor da chama do maçarico, opa, né, a chama geralmente ali tem uma cor, né, uma característica distinta, ele é sempre constante, né, porque a alimentação é constante, variou ali no fluxo, opa, interrompe a atividade. Então, tem algum tipo de vazamento ali. Você areja o ambiente, verifica que estão possíveis vazamentos e faz os reparos necessários. Feito isso, né, opa, está tudo seguro, agora sim você retoma o trabalho. Porque essa alteração na chama é concentração de fluido, alta concentração de fluido ali, né? E dependendo ele reage, gera ali um gás que pode ser agressivo, né? Causar intoxicação. Bom, a outra recomendação é o manuseio de todo fluido, como eu falei, é perigoso, né? Então, todo cuidado, fazer com todo o cuidado de segurança necessário, né? Então, a gente tem risco de intoxicar, de queimar, né? De respirar, né? Então, isso ou sofrer uma queimadura inversa, né? De baixa temperatura ou por calor. Então, sempre utilizar os EPIs, né, e sempre manter a atenção e o foco, né, seja para instalação ou manutenção de um sistema. E a última recomendação aí, né, do fluido refrigerante, bom, alta concentração pode levar também à asfixia e à parada cardíaca, caso a exposição ocorra por um grande período de tempo. Então, para verificar quais condições de uso, armazenagem e manuseio, a gente obtém essas informações disponibilizadas pelo fabricante e também dos órgãos credenciados. Bom, então para evitar o vazamento, pessoal, a gente, né, o vazamento é perda de refrigerante, dependendo da natureza do fluido, pode ser prejudicial para o ser humano, até por questão de problema ambiental. A gente realiza o teste de vazamento, então a gente pode utilizar espuma, o detector eletrônico e fazer também um teste de estanqueidade. O teste de espuma, pessoal, é bem simples, a gente faz a espuma com água e sabão, aplica onde a gente tem suspeita ali e vê a formação de bolha. Se é formado, por exemplo, em conexão, junta, solda, válvula, visores ali, a gente faz o aperto correto utilizando o torquímetro. Agora, se for em pontos ali normal, a gente tem que fazer ali, dependendo da solda, né? Utiliza ali a solda Foscopper para fazer o cordão de solda e gerar a estanqueidade do sistema, né? Para evitar o vazamento. Só que, claro, né, a gente detecta ali só que antes de fazer a solda, né, a gente não pode fazer ali com vazamento atuando. A gente precisa primeiro fazer todo o procedimento de recolhimento, aí sim a gente, né, faz ali as intervenções corretas. Bom, os detectores eletrônicos vai ser identificados, então vão ser capazes de identificar um fluido, né? Então como eu falei, ele é qualitativo, né? Ele não dá a concentração do gás, ele só o mínimo, pode ser muito ou pouco, ele detecta, né? Dependendo da sua sensibilidade, detecta e faz um apito sonoro, né? Então ele emite sinal sonoro. Alguns pode ser proporcional à concentração do fluido, mas só que ainda assim não é quantitativo. Não dá para falar, tem tantos miligramas ali por
metro cúbico de ar. Não tem como a gente saber, né, essa concentração, só questão de intensidade. Só se a concentração é alta e baixa e nada mais, né? Bom, e para fazer o teste de estanqueidade, a gente utiliza a bomba de vácuo, né, para aplicar a pressão absoluta na ordem de 1 milímetro, né, de mercúrio, podendo variar de acordo com o tipo de sistema de refrigeração. Esse vácuo, né, é claro que aqui é o período ideal, né, 5 horas, mas necessariamente a gente consegue esse tanto. E para verificar se tem vazamento ou não no sistema de refrigeração. Aí, pessoal, a gente faz esses 17 passos aqui para identificar a fonte de vazamento. Então, fechar a válvula de serviço, conectar a mangueira de pressão no manifold, geralmente azul, a válvula de serviço. Depois, pessoal, vou ver se eu faço para vocês aí um videozinho. Não vai dar mais tempo, né? Está em cima aqui. Eu não sei se eu já passo, acho que eu já não sei se eu passei para vocês ou para outra turma da detecção de vazamento e o procedimento. Eu passo para vocês na outra aula, mesmo sendo o início da Nutra C, mas eu passo para vocês sem nenhum problema aí. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, questionamentos? Está me ouvindo agora? Agora sim, Rubens, eu estou te ouvindo. Ah, então, a minha dúvida anterior é o seguinte: não sei se eu entendi direito ou não, estou leigo nesse assunto, mas para mim, quanto maior a temperatura, maior a fluidez, não é isso? Porque as moléculas se estendem. Não sei Não, se eu entendi. você tá falando da questão da viscosidade. Isso, exatamente, certo? Aí, para mim, parece que você falou que ela não pode passar certa temperatura, foi isso? É porque é o seguinte, a temperatura e a viscosidade, elas são diretamente relacionadas. Então, por exemplo, quanto maior a temperatura, é, é, mais viscoso fica, né? Então, se eu aumento a temperatura, aliás, eu diminuo a viscosidade. Na verdade, a relação é Exatamente, inversa. isso, Se eu exatamente. aumentar, ela fica menos Porque viscoso, né? as moléculas se distendem, né? Não é isso? Justamente, a explicação uma das explicações é essa mesma, a questão molecular. Então, por exemplo, a água, né, a água tem um certo nível de fluidez. À medida que eu vou aumentando a temperatura, transforma ela em vapor, ela fica menos viscosa, ou seja, como dizer, ela flui melhor, né? Diminui a viscosidade dela, né? Então, ela fica com menos resistência ao escoamento, né? Então, Perfeito. a mesma coisa é o óleo. O óleo, por exemplo, se ele aumentar a temperatura demais, aí ele fica menos viscoso, ou seja, ele perde o seu poder ali de proteção. Então, como ele ficar menos viscoso, ele fica, você deixa o seu compressor mais vulnerável, né? Ah, agora eu entendi. Entendeu? Para mim é o seguinte, você não pode deixar a temperatura aumentar para não aumentar a fluidez, certo? Mas não sabia, eu não Não, entendi por que motivo, entendeu? não, Isso que eu aí é queria. o questão do ponto de fluidez, aí a temperatura menor, aí é quando ele solidifica. Aí não é questão do escoamento, é a questão de solidificar. Eu não sei se você viu lá no ponto de fluidez. O ponto de E, fluidez é quando ele solidifica. Então, quando ele solidifica, aí ele vira um sólido. Então ele não vira um fluido, ele fica sólido, aí, solidifica. Aí aí, se solidifica. você aplicar maior temperatura, ele vai tá isso? Aí ele aumenta a temperatura, ele melhora a viscosidade dele, né? Ele volta a ser um fluido, ele volta a ser líquido, né? Perfeito. Entendi agora. Certinho? Claudemir, mas eu vou falar Sim, melhor sobre isso, Rubens, lá na mecânica dos fluidos. Vou falar aqui é só para a gente ter uma noção mesmo. tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo perfeitamente, não pode falar aí. O senhor falou da questão do 141B que não está mais utilizando para fazer limpeza, que a limpeza seria só vácuo e nitrogênio, é isso? Sim, isso. Na questão, por exemplo, de um retrofit que eu tenho uma linha ali de R22, eu quero aproveitar ela para poder colocar modernizar o sistema ali, vou colocar um que usa por exemplo, o R32.
esse óleo que fica na linha ali, como é que eu vou eliminar ele só com vácuo e nitrogênio? Ou qualquer outro tipo de sujeira? Mas você tá. Não, aí no caso você quer retirar o R22 e colocar o R32, né? É só aproveitar a tubulação. Mas a pergunta em si mais é a questão do uso do produto, né? Se eu for limpar essa linha. Não, aí, por exemplo, você primeiro retira, né? Utiliza a estação recolhedora, retira, coloca no cilindro, né? Beleza, retirei. Uhum. Aí você limpa com nitrogênio ali, né? Com nitrogênio e vácuo. Aí, por exemplo, aí você tem que ver a compatibilidade de óleo também. Aí você tem que ver se o óleo é compatível com o R32, né? Se for Uhum. compatível, você tem que colocar. Se não, aí você não. Aí tem que ver se compensa, né? Você tem que ver essa compatibilidade de óleo também. Eu acho que eu Se, entendi a pergunta dele. se for, aí você pode, aí você põe a recarga, aí você tem que ver o tanto que tem que colocar, aí vai ter uma diferençazinha, né? Aí você tem que ver lá, ó, por exemplo, você coloca 5% a mais ou 5% a menos de carga, aí vai ter um compensador ali, você tem que compensar um pouco ali. Aí, geralmente fala, Uhum. ó, você coloca aí tantos por cento a mais, aí sei lá, vamos supor que era 2,5 kg, aí você tem que pôr 10% a mais, tem que pôr uns 2,600 lá, 2,600 um quebradinho lá, 2,700. Acho que Uhum. eu entendi, professor, a pergunta. Saber como é que ele faz a limpeza do óleo, sendo que esse óleo, o refrigerante que você falou, é recomendado. Ah, mas você tá falando a limpeza do, você tá falando se tiver, não, mas se tiver óleo na linha, né, você tá falando não, não, Isso, que é não, recuperar a linha. Isso. A questão é como o nitrogênio vai ser e o vácuo vai ser suficiente para retirar essas impurezas da linha? Porque de qualquer forma, é por isso que tem um tempo, né? Um tempo que você mantém o vácuo e também limpa com nitrogênio. É, então, por isso que tem um tempo que é extrapolado. Geralmente é mais difícil você fazer esse tempo, porque se por exemplo, você tá fazendo esse serviço para várias pessoas, tem que fazer muito serviço, né? E talvez o tempo necessário você não consegue. Mas se você faz aquele mínimo de tempo, aí você consiga ali. Você não garante aquele 100% de limpeza, mas você garante o máximo de limpeza Uhum. possível, né? Entendi. A outra dúvida também é lá do começo da aula, aquela serpentina que fica atrás da geladeira antiga. Como é que funciona hoje com essas geladeiras novas que não tem mais aquela serpentina exposta? Elas ficam escondidas, mas elas ficam do lado. Elas Uhum. ficam, E ali elas ficam. troca calor ali pela Isso. parede da geladeira? A Ah, serpentina fica escondida. Tanto você pode ver que as geladeiras agora ficam com aquele adesivo lá, cuidado, superfície quente. Aí você vai pôr a mão mesmo, tá quente lá, porque de fato fica mais de lado. Melhorou, né? Para melhorar a troca térmica. tá. Legal. Só isso mesmo. Certinho? Mais alguma dúvida aí? Certo. Rubens, Rogério, Aldemir aí, João. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem algum questionamento, é só me procurar. E na próxima semana a gente inicia aí a próxima semana. Mas de qualquer forma, eu mostro para vocês aí o videozinho que a gente fez aqui, certo? Essa parte de detecção de vazamento aí e intervenção. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a todos uma boa noite. E, pessoal, fiquem com Deus aí. Até a próxima. Boa Perfeito. noite. Obrigado. Boa Até noite aí, mais. pessoal. Nada.